Bom dia, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 7 de março de 2026, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela primeira secretária, senhora Júlia Kuhn. Salmo 139, 1 a 5. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Amém. Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Desculpe. Coloque em discussão a ata número 04/2026 da sessão ordinária número 02/2026, realizada em 23 de fevereiro de 2026. Em votação, a ata número 04/2026, da sessão ordinária número 02/2026, realizada em 23 de fevereiro de 2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Ofício número 051/2026, de autoria do Poder Executivo. Notificação dos recursos financeiros recebidos do Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Ofício número 053/2026, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projetos de lei para apreciação. Projeto de lei número 03/2026, de autoria do Poder Executivo, desafeta a área pública municipal classificada como área verde de preservação florestal e autoriza sua permuta por imóvel de propriedade particular. Projeto de lei 04/2026, de autoria do Poder Executivo, concede revisão geral anual. Projeto de lei 05/2026, de autoria do Poder Executivo, concede aumento de remuneração aos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Executivo. Projeto de lei número 06/2026, de autoria do Poder Executivo, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 1106, de 27 de maio de 2009, que institui programa de vales alimentação aos servidores públicos municipais de Victor Greff e dá outras providências. Leitura dos expedientes recebidos diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimento número 9/2026, de autoria do vereador Ederson Rossi Krieger, União, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício à Associação Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura de Victor Greff, reiterando os termos de ofício número 20/2026, da Câmara Municipal de Vereadores, de 11 de fevereiro de 2026, quanto às informações e solicitações realizadas, especialmente acerca da ausência de manifestação e recusa quanto ao interesse em receber auxílio do Poder Legislativo
para a realização do 24º Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo reiterar formalmente os termos do ofício número 20/2026, de 11 de fevereiro de 2026, encaminhado à Associação Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura, por meio do qual foram solicitadas informações e manifestação formal acerca da organização e realização do 24º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, edição 2026. Bem como quanto à possibilidade de apoio institucional por parte do Poder Legislativo. Até o presente momento, não houve manifestação formal da entidade quanto às solicitações realizadas, especialmente no que se refere aos motivos e razões pelas quais não houve interesse em receber o auxílio proposto pelo Poder Legislativo. Consiste na opção de antecipação de renúncia parcial de 1/10 ao Poder Executivo, no valor de R$40 mil, com destinação específica para o fortalecimento do evento e incentivo ao comércio local, da mesma forma que ocorria em anos anteriores. Importante destacar que a proposta apresentada não acarretaria qualquer prejuízo à entidade organizadora. Ao contrário, representaria mais uma forma de auxílio institucional, ampliando as possibilidades de fortalecimento do evento. Ressalta-se de que a proposta apresentada pela presidência desta Casa deveria ficar acordado entre a Associação e o Poder Legislativo de que 50% do valor indicado pela Câmara, ou seja, 20 mil, fossem destinados ao abastecimento, desconto na taxa de inscrição e participação no evento, como forma de incentivo ao comércio local e fortalecimento da economia do município. E o valor restante de 20 mil poderiam ser destinados pelo núcleo naquilo que fosse necessário para contribuir na realização do evento. Da mesma forma, quanto à prestação de contas, embora se trate de entidade privada, ao receber ou pleitear recursos públicos por meio de repasses, patrocínios ou parcerias com o Poder Executivo, submete-se aos princípios de transparência e da prestação de contas nos termos do artigo 70 da Constituição Federal, bem como as disposições da Lei nº 13.019/2014, que impõe às organizações de sociedade civil o dever de controle, publicidade e fornecimento de informações quando houver utilização ou destinação de recursos públicos. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão o requerimento número 09/2026. Presidente, tem que passar a palavra para... Não, mas eu agora vou pedir a palavra, daí eu vou passar a palavra. Passa a presidência para a vice-presidente, para mim poder usar a palavra. Palavra concedida ao vereador Ederson Rossi Krieger. Então, como a secretária Júlia leu a justificativa, o presidente do núcleo veio até a casa para pedir, então, né, esse apoio para o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, né? E então, no mesmo modo, nós se propusemos também em ajudar, mas com algumas ressalvas, como a vereadora e secretária Júlia colocou. Pensamos na nossa comunidade, pensamos no comércio local e desta forma se colocamos à disposição em ajudar os comerciantes, né, então, desse valor de R$20 mil, mas com essa ressalva, então, para baixar a taxa de inscrição, o valor. Não sei o porquê que não quiser esse valor,
porque na verdade eles iriam receber ou pagar o valor igual da taxa que foi agora, em torno de R$ 5.000, se não me engano, é a taxa de inscrição, iam receber igual esse valor, só que o comércio ia facilitar para o comércio essa redução da taxa de pagamento. E ainda R$ 20.000 seria para a organização do evento. Então, não sei o porquê que não aceitaram, por isso que estou pedindo essa justificativa para o núcleo conceder isso para casa. Muito obrigado. Retorno à presidência ao vereador Ederson Rossi Krieger. Vereador Ivanir. Em primeiro lugar, bom dia a todos, os colegas, as colegas, aos que nos assistem. Com relação a isso, vereador Ederson, concordo que deveria pelo menos haver uma manifestação oficial, né, uma resposta do núcleo quanto a essa solicitação que eles fizeram de ajuda, né. Eu particularmente, sabe, a minha opinião, acho que a Cuca, pelo tamanho que ela hoje já está, né, pelos patrocínios, pelas arrecadações já que hoje são advindas, né, de diversos órgãos públicos, pela Lei Rouanet e tal, deveria de fato não precisar mais de recursos públicos para pagar as suas despesas lá do evento, né. E talvez por isso eu pensava, né, que o núcleo não precisaria desse valor, ainda que 50% disso seria em benefício dos próprios comerciantes que vão lá participar da praça de alimentação, que ajuda sempre um pouco também, né, a manter isso, a bancar, independente depois se vão ter lucro, não vão ter lucro, né, mas ajudaria. Mas eu fiquei surpreso, né, que não precisavam desse dinheiro, não precisam, né, e por outro lado entendi talvez o porquê, porque eu observei, né, que foi feito um convênio, né, um contrato, né, com o Executivo Municipal, porque agora é direto, não passa mais pela Câmara de Vereadores, essa autorização de repasse, né, para o núcleo, no caso, bancar despesas, né. Então é feito através de convênio e são R$200 mil, então, que foram conveniados, né, que estão sendo repassados pelo Executivo Municipal para o núcleo, né. Certamente, então, com esse valor mais outras arrecadações, não se faz mais necessário que a Câmara auxilie, né. Possivelmente seja essa a explicação, mas certamente eles vão responder ao requerimento aqui que está sendo discutido nesse momento. Muito obrigado. Vereador Márcio. Vereador Vanir, nem ia me inscrever, mas vou me inscrever para fazer de duas colocações do requerimento mesmo. Esse requerimento está sendo conduzido da maneira errada, pelo que eu tenho conhecimento do regimento. A presidente Cirlei tinha que conduzir ele até o final, até botar em votação. Ela devolveu a palavra, mas não tem problema, isso não acarreta nada. Pode continuar da mesma maneira. Discordo do senhor, vereador, porque aqui quantas vezes nós batalhamos, lutamos, né? Muita gente brigava, dinheiro público, não somos mais a favor de dinheiro público no festival. Esse projeto de lei nós aprovamos aqui para que o executivo possa destinar, não precisa mais passar pela nossa casa. Nós demos aval, todos nós votamos, foi unânime. Essa votação, eu acredito que foi unânime, mas se não foi unânime, foi aprovado. E, de repente, é por isso, né, que não quiseram, porque a briga era muito grande, que se questionava, que vinha em cima da hora, o projeto de lei vinha em cima da hora pro festival. Às vezes nós tínhamos que nos reunir, não dava nem tempo de estudar, e era feito um baita de um tendel aqui, né? Então, vamos agradecer que eles não querem, vão economizar 40 mil, né? Eu volto a frisar, poderia ser muito bom, de repente, esse dinheiro para essas pessoas, mas de repente eles estão achando que o valor
destinado por lá vai ser o suficiente, esses 40 mil vão sobrar então, né? Vão ser economizados e vão sobrar nos cofres públicos. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Tem mais alguém inscrito? Do contrário, eu quero a réplica. Vereador Ivanir. Não, de fato, vereador Márcio, nós aprovamos aqui um projeto de lei que trata sobre essa questão dos convênios, né, para patrocínios, né? E ele não foi direcionado, e eu votei a favor, e ele não foi direcionado para a cuca com linguiça, para recursos para o núcleo cultural. Ele é para todas as entidades e todas as possibilidades onde o município entende, o prefeito, no caso, entende importante a colaboração de recursos públicos, né? Não é para o núcleo cultural esse projeto de lei, não foi feito. Ele serve, é usado, né? E nós aprovamos, sim. Né? Não quer dizer com isso que eu concorde, né, que o município passe 200 mil reais para o núcleo cultural. Não quer dizer com isso que eu concorde que a Câmara passe 40 mil. Eu estou dizendo assim que provavelmente não precisavam desses 40 mil mais, porque já tem dinheiro suficiente. E talvez nem os 200 mil não seriam necessários se houvesse talvez uma administração diferenciada dos recursos que são captados para a cuca com linguiça, né? Então, a gente viu que ano passado, quanto que aumentou? Vamos ver, porque esse ano, certamente, o núcleo vai também fazer prestação de contas para o Executivo Municipal dos 200 mil. E se tiver um bom senso e tiver uma boa fé, eles vão prestar contas de todas as despesas que vão ocorrer na cuca com linguiça, não só dos 200 mil. E aí nós, certamente, vamos ter acesso também a essas despesas para ver. Mas tranquilo, eu entendo o seu posicionamento, Márcio. Eu sei que no passado, quando a cuca estava começando, né, existia uma dificuldade muito grande de aprovar recursos, né, quando precisava, não tinha outra fonte de recurso, era tudo bancado basicamente, era organizado inclusive pela municipalidade, né, era bancado com recursos da municipalidade e alguns outros patrocinadores. Existia uma dificuldade muito grande de aprovar na Câmara de Vereadores esses recursos. Mas hoje é diferente a situação financeira, né, de arrecadação, mas vamos ver. Esperamos que a festa ocorra tranquilamente. Obrigado. Em votação, requerimento número 09/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 10/2026, de autoria da vereadora Júlia Kuhn, PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a pavimentação asfáltica na Avenida Independência, em frente à Escola Jomac. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que adote as providências necessárias para a realização de pavimentação asfáltica na Avenida Independência, especialmente no trecho localizado em frente à Escola Jomac. O referido trecho encontra-se em condições inadequadas de trafegabilidade, apresentando desgaste e irregularidades que acabam por dificultar o trânsito regular de veículos e o deslocamento seguro de pedestres. Trata-se de uma via com significativa movimentação diária, em razão da existência da Escola Jomac, da Brigada Militar e próximo ao CRAS, além de estabelecimentos comerciais. Dessa forma, a pavimentação asfáltica do referido trecho mostra-se medida necessária para qualificar a mobilidade urbana, assegurar melhores condições de circulação e atender adequadamente às demandas da comunidade que utiliza diariamente aquela via. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão o requerimento número 10/2026.
Vereadora Júlia. Um bom dia a todos, a toda a comunidade que nos assistem, aos colegas. Então, foi um pedido do munícipe, até uma professora veio me procurar também, né, para solicitar ao Executivo Municipal um olhar especial à rua em frente à nossa escola Jomac. Né, a gente sabe que já foram feitas várias pavimentações asfálticas, né, também na escola Leonel, ficou muito bom. E eu tenho certeza que essa em frente à Jomac é um lugar bastante movimentado, como foi explicado no requerimento, né, de carros, ônibus, pais, professores, funcionários. Então, eu venho, através desse requerimento, fazer esse pedido, então, ao Executivo Municipal. Obrigada. Vereadora Suzana. Bom dia a todos os munícipes que nos assistem nesta manhã. Sobre o requerimento, quero contribuir, então. Como já citei em outra oportunidade aqui, várias tratativas feitas por nós, por mim, diretamente com o prefeito, acabam não aparecendo aqui nessa casa. Então, por isso também faço questão de expor nesse momento em que é trazido um requerimento de um algo extremamente importante, com certeza, também pelo que está citado ali, ruas em frente à escola, em frente à brigada, no CRAS. Justamente por isso, então já é um projeto em andamento. Tive também várias tratativas a pedido de munícipes que residem, sim, naquelas ruas. E esse projeto foi desenvolvido, já está cadastrado no Avançar, no Pavimenta, né? Então, são questões já organizadas, bem organizadas, né, e em andamento. Então, por isso, serei contrária ao requerimento, por ter esse conhecimento de que está tudo sendo encaminhado para que essa obra seja feita, obra de fundamental importância, que também, então, faço parte, também luto por ela diretamente no gabinete do prefeito. Então, votarei contrário ao requerimento, não à obra. Em votação, o requerimento número 10/2026. Votação empatada. Cinco votos favoráveis, 4 contrários. Projeto de lei número 07/2026. Sim, foi aprovado por maioria. Eu continuo. Projeto de lei número 7/2026, de autoria da mesa diretora, que concede aumento real para os servidores públicos do Poder Legislativo. Projeto de lei número 8/2026, de autoria da mesa diretora, altera o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 1240/10, que institui Programa de Vales Alimentação aos servidores do Poder Legislativo de Vitor Grefe e dá outras providências. Dando continuidade com a sessão, passa agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Elton. Bom dia a todos e a todas, colegas vereadores, pessoal que está no plenário, pessoal que escuta pelas redes sociais. Eu não ia fazer nenhum pedido, presidente, mas resolvi, em última hora, agora fazer. Eu gostaria de umas esclarações que esclarecessem o porquê dos meus pedidos verbais está sendo o último colocado nas redes sociais. Foi colocado hoje.
já faz 15 dias que está esse pedido verbal. Então, não sei se tem escolhas ou se tem diferenças aqui entre os nossos 9 vereadores. Gostaria que o senhor me explicasse e me mandasse um ofício de explicações. Vereadora Suzana. Tenho sim, presidente. Primeiro pedido, então, é de encaminhamento de ofício para todas as escolas do nosso município, que nomeio, então, a EMEI Cantinho do Amor, EMEI Felipe Alflin, EMF Marcílio Dias, EMF Leonel de Moura Brizola, Jomac e Escola Novo Horizonte. Ofício para lembrar e parabenizar, também no sentido de homenagear os professores, principalmente nessas primeiras semanas de aulas, que iniciam e há uma necessidade de adaptação muito grande, tendo em vista também o cenário desafiador, imprevisível em que vivemos. Então, no sentido de valorizar e no sentido também de que estão todos se dedicando, se esforçando e que persistam nesta profissão, que não é nada fácil. O outro ofício, então, venho solicitar, de acordo com o que o presidente trouxe na última sessão, que o ecônomo, não vou citar nomes, porque também não foi citado pelo presidente naquele momento, que o ecônomo do ginásio, então, referido pelo presidente, seja convidado, então, para estar aqui no plenário, trazendo as explicações também citadas naquele momento, trazendo notas fiscais, os serviços, enfim, tudo que ele tem possibilidade de trazer para nos explicar, então, pessoalmente melhor como foi a situação. Seria isso. Vereador Márcio. Eu não tenho hoje, presidente. Vereadora Júlia. Não tenho nenhum pedido, presidente. Vereadora Serlei. Tenho sim, presidente. Bom dia a todos. Tenho um pedido de providências sobre instalação de iluminação pública no núcleo habitacional Alto da Colina, no bairro Cidade Alta, e também iluminação no loteamento, na rua Rudi Gellen, no bairro Planalto. Os dois locais não têm iluminação. A população se queixa muito, a comunidade e os moradores locais, do perigo que está nesses locais devido a estar muito escuro e se tornar perigoso. Muito obrigada. Vereador Selmar. Vereador Ivanir. Tenho um pedido, presidente. Gostaria que fosse encaminhado um ofício à Corsã, responsável aqui pelo abastecimento de água potável na cidade, pedindo informações se ocorreu alguma alteração com relação à leitura e à emissão das faturas. Algumas pessoas me pediram sobre isto, que não estaria sendo feito mais a leitura mensalmente, que o tempo, o intervalo entre leituras teria aumentado e que também algumas não receberam a fatura, o papelzinho aquele que é entregue nas residências, né, com a leitura e o valor, e as pessoas encontraram dificuldade porque nem todas têm débito em conta, né? Elas pegam a fatura para ir pagar na rede bancária, e então sem a fatura isso fica dificultado e acaba perdendo o prazo. Então que a Corsã informa se existe alguma alteração, se aconteceu de fato isto que eu relatei aqui, ou se foi um caso que talvez tenha sido culpa do próprio consumidor, de repente, né, perdeu, não recebeu na sua casa por um motivo estranho à vontade da Corsã. Mas a Corsã eu acho que deve explicar isso para nós e a gente pode multiplicar essa resposta depois para a comunidade. Ou a própria Corsã, se de fato aconteceu alterações, que ela divulgue, faça um esclarecimento, né, faça um comunicado para a comunidade de Vitor Greff explicando isso. Muito obrigado. Vereador Luciano. Não tenho nenhum, presidente. Espaço do pequeno expediente. Aberta as inscrições. Encerrada
as inscrições. Tribuna livre. Não havendo nenhum inscrito no espaço tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo ou Legislativo Municipal. Não havendo nenhum projeto de lei para leitura, discussão e votação, passamos para as explicações pessoais. Passamos agora para as explicações pessoais. Abertas as inscrições. Vereadora Júlia. Eu quero colocar, então, para a comunidade um pouco da nossa viagem a Brasília. Eu, juntamente com a vereadora Serlei, foram momentos assim de muito aprendizado, muito conhecimento. Também nos acompanharam os vereadores de Não Me Toque, a Vanise Fritzen e o Emerson de Quadros. Então, dizer assim que a gente veio muito satisfeitas, muito felizes. A gente conseguiu trazer, então, valores expressivos. O deputado Pompeu destinou, então, 100 mil reais para a nossa PAI. E que estamos muito contentes com essas conquistas. Gostaria também de deixar uma mensagem para o Dia da Mulher, rapidamente aqui. A você, mulher que em silêncio lutou contra palavras que tentaram diminuir seu valor, sua força é invisível aos olhos de quem abusa, mas gigante na sua capacidade de reconstrução. Neste Dia da Mulher, reconhecemos que a verdadeira resiliência muitas vezes se manifesta no ato de curar-se internamente. Abuso psicológico não deixa marcas na pele, mas quebra a autoestima e cria medo e angústia. Reconhecer o abuso já é o primeiro passo para a liberdade. A sua jornada de superação é a prova de que você é feita de coragem e amor próprio. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres victorenses e para todas as mulheres aqui da nossa região também. E seria essa a minha mensagem e o convite para agora a nossa semana, que é a semana que a gente tão esperada, digamos assim, do ano, o Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Então, convido a todos para participar. Muito obrigada. Vereador Ivanir. Bom, eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, com relação a esse voto contrário, ao requerimento aqui da vereadora Júlia para esse recapeamento ali, que teve votos contrários da bancada da situação. Eu poderia dizer assim que nada mais me surpreende, mas isso me surpreendeu, porque eu entendo, eu observo aqui há anos, como vereador de oposição, que os meus pedidos, os pedidos normalmente aqui dos vereadores da oposição, não são atendidos, sequer são alguns mal respondidos. Ótimas ideias, entendo eu, de muitos vereadores e vereadoras aqui que são passados para o executivo, mas pelo fato de que são oposição, são talvez por isso desconhecidos, jogados na gaveta, por política. Mas votar contra uma indicação, onde é que ao mesmo tempo os vereadores reconhecem que aquele projeto já está em andamento, já existe a vontade do executivo em fazer esse recapeamento asfáltico. Como é que tu vai votar contra um projeto, uma ideia que o próprio executivo está desenvolvendo? Não, a vereadora Júlia, ela não quer o mérito dela ter feito o projeto, ela ter executado a obra. Ela apenas passou para o executivo uma reivindicação daquela comunidade ali, daquelas pessoas ali que moram ali. E veio ao encontro uma ideia que existe do executivo, aí se vota contra. Mas se votou contra o quê?
Você votou contra o fato da Júlia ter apresentado? Você votou contra o projeto que o Executivo está elaborando? Gente, convenhamos, vamos ter um pouquinho mais de bom senso, né? Um pouquinho mais de lógica nas coisas que a gente vota e decide aqui. Né? Pode votar contra muitas coisas, mas votar contra o que eu mesmo estou propondo, querendo fazer, é muito, nem sei a palavra que eu poderia usar. Mas enfim, vamos lá, né? Porque, enfim, cada um tem uma cabeça, pensa de um jeito e vamos em frente. Também aqui, 8 de março, amanhã, Dia Internacional da Mulher, e quero aqui dizer, né, e elogiar e engrandecer a importância das mulheres que sempre tiveram na nossa sociedade e cada vez estão com muita luta, muita garra, buscando mais espaços, né, para exatamente ocupar o que de direito lhes assiste nas famílias, nos empregos, na sociedade, na política e tudo, enfim. Mas dizer também que a luta das mulheres, os direitos, a luta pelos respeito, pela cidadania, ela não se trata só de uma luta individual na nossa sociedade. Ela tem a ver com muitas lutas de séculos, de décadas, né, que busca a igualdade entre as pessoas, o respeito às minorias, o respeito às diferenças, o que nós estamos ainda muito longe da nossa sociedade em conseguir. Né? O que nós vemos hoje de discriminações de raça, de gênero, né, por questões econômicas, sociais, é muito triste isso. E a luta que as mulheres têm, a importância que as mulheres ocupam, não só nos seus direitos, mas que isso se reflete também para outras áreas da nossa sociedade, é muito grande. Talvez até não se deem conta disso, mas isso é de extrema importância, que mostra também para outros setores, outros segmentos, né, outras pessoas da nossa sociedade, o quanto é importante lutar. E que com a luta, com o trabalho, se consegue vitórias. Então deixo aqui, né, meus parabéns, né, pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e as mulheres de Vitor Greff, as mulheres de nosso estado, nossa região, estão incluídas nessa valorização que eu quero deixar aqui registrado, e que podem sim sempre contar conosco naquilo que precisarem. Muito obrigado. Passo a presidência para a vice-presidente, para mim poder usar a palavra. Palavra concedida a vereador Ederson. Então dia 23, 24 e 25, então também estive a Brasília e quero colocar também um pouco da agenda. Antes de ir para Brasília, fiz uma reunião com a secretária de Saúde e para esclarecer quais eram as prioridades e demandas para a saúde. Então, nos colocou que as demandas seriam a frota, para a troca da frota, que estava tendo um pouco de dificuldade com as demandas. Então, dia 23, então, juntamente com a VASB, os vereadores do Alto do Botucaraí, fizemos uma reunião com o ministro Gustavo Feliciano, que é o ministro do Turismo, onde tivemos muito êxito a respeito do turismo. Explicou também dos investimentos de fundos, né, que se chama o Fungetur, que estão fazendo uma mobilização entre os vereadores para ele vir também para conhecer as nossas regiões, né, tanto da VASB, tanto de outros municípios, para conhecer um pouco, não só para as grandes empresas, mas pelas pequenas empresas, para esse investimento, que eu acho que é muito importante. Também tivemos agenda também com alguns deputados, né, onde
tivemos muitos méritos também. Com o deputado Busato, como eu falei na sessão passada, a respeito que já tinha o contato que tinha ido já a Porto Alegre a respeito da carreta para castração. Então, onde tivemos êxito, que nos formalizou, então, que até 2026 vamos fazer esse agendamento, vamos fazer esse cadastro dos animais que precisam e necessitam fazer essa castração, né? Se colocamos à disposição aqui da Câmara de Vereadores também para fazer esse cadastro. Nós vamos também, então, agendar. Também, muito importante, conseguimos uma emenda com a deputada federal, a Franciane Bayer, do Republicanos, que também tivemos êxito, também vai enviar um valor para a saúde. O senador Paim também, conversamos diretamente com ele, lá também se colocou à disposição para trazer esse recurso ainda 2026. E o senador Heinz, também conversamos com ele, também se colocou à disposição para trazer esse recurso. Seria isso. Retorno a palavra ao presidente Ederson Rossi Krieger. Vereador Márcio. Muito bem, meu bom dia a todos, então. Eu tinha prometido de não ter que dar resposta, mas não adianta. Quando a gente é cobrado por uma situação, que quantas vezes o vereador Ivanir votou contra e nunca pediu motivo do voto de ser contrário. Cada um tem sua livre expressão de votar a favor ou contra no momento que quiser. Não é contra a vereadora Júlia, contra a esse recapeamento. Nós não somos contra, não, vereador. E nós não temos vontade de fazer. Eu fui contra e acompanhei minha colega vereadora porque ela explicou. Muitas vezes está se passando para essa casa e quem acompanha nas redes sociais aí está vendo o que está acontecendo. Tem pessoas, não estou falando que é o caso da vereadora Júlia, mas o vereador Ivanir diversas vezes já apresentou pedidos aqui, pedidos que já estavam em andamento, quase sendo licitado, coisas que já estavam planejando, e daí já sabia de fonte segura e apresenta aqui os pedidos para dizer que eu estou trabalhando. Esse cadastro no avançar, quanto tempo está em Porto Alegre nós colocamos aqui nessa casa, que foi sido atrás. E é o 3 que tem que se passar pelas assistências sociais, que eu até coloquei que não podia fazer lá no loteamento lá em cima, que não permitia, tinha que ser passar por assistências sociais. Então foi feito esse cadastro e está se aguardando a liberação do Estado. Enquanto não vem o recurso, não tem como fazer. Vai ser feito até no ginásio. Além desse aqui, vai ser feito até o ginásio, vereador. Por isso que nós somos contra. Não é contra a vereadora. E a partir daqui para frente, se caso meus colegas vereadores acharem de ter que ir contra pedidos que já estão sendo executados, eu vou ir contra também. Porque nós temos que trazer coisas concretas, coisas que vão para frente. Vai ter, próximos dias já, a empresa está descendo os maquinários, já foi licitado o asfalto do senador Paim, R$500 mil. Por que ninguém fala desse? Quantas vezes eu já pedi, eu não venho aqui pedir para fazer demagogia. Falei com o prefeito, da cooperativa para frente, até onde vai ser feito o asfalto, nós temos que dar jeito, de frente a uma empresa ali que é madeireira, é ruim aquele calçamento, é ruim, é péssimo, passa diversos caminhões durante o dia que é o trajeto deles trazer. Ele disse, nós vamos ter que licitar também, é um próximo passo. Então, por que nós vamos querer estar fazendo demagogia aqui? Nós estamos trabalhando. Quem está nos assistindo, quem está escutando, conhece, sabe o jeito da gente. E a gente tem que vir aqui dizer, ter que dar resposta, porque a gente é cobrado por ter votado não, ou contra. O asfalto vai sair. Eu fico triste com essas ações que vêm se desenhando. Cada vez dá um pouco mais de descontentamento. Mas, mudando de assunto,
Nós temos então agora nos próximos dias aí o nosso festival, um festival que movimenta toda a nossa cidade, a nossa economia. Esperamos que seja um festival que traga muitos recursos para o nosso município, as famílias que estão trabalhando, as casas que foram alugadas. Então, é só o meu desejo é que seja um sucesso, que dure por muitos e muitos anos. Meu muito obrigado, presidente. Não vou ocupar todo o meu espaço. Vereador Luciano. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, comunidade vitorense que nos assiste. Num sábado de manhã, então em uma sessão da Câmara de Vereadores, o cara acorda, levanta e pensa que vai ter um sábado de paz. E chega aqui na Câmara de Vereadores e tem que ouvir duas palavras: fazendo política fazendo política e bom senso. Gente, se existe algum lugar onde é que estão querendo votar pelas pessoas é em Brasília. Tá? Existe uma pressão muito grande dentro lá da Câmara Federal de Brasília, onde que deputados não podem mais nem falar ou questionar algumas situações. Aqui está quase igual. Eu voto em quem eu quero e como eu quero. Sou um vereador. Se eu achar que o requerimento de um vereador é bom, eu vou votar a favor. Se não achar, eu não vou votar contra. Agora, porque isso e aquilo. Bom senso, pedir uma obra que já está sendo quase executada, já está anos em Porto Alegre, esperando o momento exato da empresa vir aqui fazer o recapeamento asfáltico. Isso não é bom senso. O bom senso é pedir isso. Isso é fazer politicagem. Não sou contra, tem que sim ser asfaltada aquela área lá. Como o vereador Márcio colocou, ali em frente a Cotrijal, em direção à posse São José do Umbu, também tem que ser feito. Sou totalmente a favor. Não existe o momento que eu achar que eu tenho que votar contra ou a favor, eu vou acompanhar o executivo e os meus colegas vereadores da situação. Agora, não vem me dizer que eu tenho que votar contra ou a favor. Isso não existe. Eu voto em quem eu quero e como eu quero. Segundo assunto. Eu gostaria de falar, como eu disse a recém, acordei num sábado de paz, porque hoje nós vamos ter um dia festivo aqui de futebol, de esporte em Vitor Grefe. Esporte é algo que traz saúde, alegria para as pessoas, para a juventude. Vai ter jogos de categoria de base. Crianças de 10 a 15 anos vão jogar futebol. E depois os adultos, toda a comunidade que gosta de esporte. Isso eu queria ter falado aqui. Mas eu tive que me exaltar. Peço desculpa à comunidade, mas realmente não tem como vir em paz aqui. É muita demagogia, o cara não aguenta mais. Outra situação, eu quero dizer que eu sou a favor, sempre serei. Como for feita a cuca com linguiça, não sei. Do jeito que for, sendo transparente e honesta, eu sempre vou apoiar. Independente de como, de onde que vem o recurso, do que fazem, como fazem. Tem que ser feito sim esse evento, é um evento para o nosso comércio local e nós temos que se apoiar sim. Se porque recurso daqui e dali, não sei. Para isso tem um núcleo que presta conta todos os anos e vem até aqui mostrar a cara e o resultado de como foi gasto o recurso, enfim. Então, sou a favor da cuca com linguiça, convido toda a comunidade do Rio Grande do Sul, do país, enfim, da região, para se fazer presente essa semana, segunda a sexta-feira, no 24º Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Inclusive também convidar, então, a comunidade que se faça presente nesse Expo Direto também. Seria isso aí. Muito obrigado, presidente. Vereadora Serlei. Bom dia, então, novamente a todos que nos assistem em casa também. Também gostaria de ressaltar que nessa semana, então, estivemos em viagem a Brasília, viagem a qual tivemos uma agenda bem extensa, bem puxado, mas com bons resultados. Né? Quero agradecer ao deputado Sanderson pela destinação de um veículo para a saúde para o nosso município. Também quero agradecer ao deputado Giovanni Cherini, né, que também já tinha anunciado na última sessão 50 mil destinados à APAI, e também agora ele destinou mais 150 mil para as PICs, que são de um projeto dele que é do município sem doença.
o qual poderá ser agora desenvolvido no nosso município, o projeto que foi de minha autoria nessa casa, que foi votado e aprovado, o qual agora poderá ser desenvolvido e ter mais andamento. Esse valor vem a acalentar e com certeza trará mais saúde à nossa população. Também quero desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres do nosso município, as mulheres que nos assistem em casa, mulheres batalhadoras, mulheres de força, de coragem. Um feliz Dia da Mulher, feliz Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Também quero comentar algo que certamente todos que já viram o calendário de eventos do nosso município, talvez se impressionaram ou pensaram o que aconteceu, né? Se vocês vão olhar o calendário do nosso município, todas as fotos, né, têm um nome, sobrenome de todos que participaram, né, nomes extensos, fotos bonitas, né? Aí quando você chega, aí a foto que a minha filha participou não tem sobrenome, apenas Brenda Isabelle. Talvez um erro gráfico, né? Queremos acreditar que sim, mas peço ao executivo que tenha mais atenção, que possam corrigir, né, falhas antes da impressão, né? Meu muito obrigada. Vereadora Suzana. Bom, então quero usar também esse espaço para falar de algo que vinha reivindicando pessoalmente, individualmente também, já no ano passado, que é a questão da viagem a Brasília. Que bom que esse ano podemos ter ido, eu e meus colegas todos. É uma oportunidade única, quem foi até lá sabe, e ver o quanto é necessário estar lá, estar diante daquelas pessoas que são maiores do que nós, que têm mais poder do que nós, e nos auxiliam muito, né? Dizer também, então, do que trouxemos, das notícias que trouxemos já divulgadas. Meu colega também, Elton, vai comentar, porque nosso espaço não é tão longo. Quero falar, então, do senador Heinz, né, com 95 mil para a saúde, o senador Paim, que foram já também destinados 500 mil para recapeamento asfáltico, 200 mil para a construção das salas de aula em escolas, e também da deputada Anne Ortiz, a qual eu tive um prazer de conhecê-la pessoalmente, já mantinha contato em celular, WhatsApp, mas assim, pessoalmente, né, também, então, 150 mil destinados à saúde. E falo também em especial a Anne Ortiz, porque quero entrar no assunto também das mulheres, o como é bom chegar lá e ter a presença feminina naquele espaço gigantesco, com tanta presença masculina, e isso já é histórico, né? Mas essa entrada, né, há anos, a gente vem acompanhando a história e essa possibilidade da mulher estar aqui, nós três estarmos aqui, lá termos também mulheres que nos representam, que nos recebem. Dessa forma também, a gente sente quando mulheres recebem outras mulheres, e quando a gente, mulher, é recebida por uma mulher de tamanha autoridade. Isso é fantástico. Me alegrei e fico muito feliz por tê-la conhecido pessoalmente. E nisso quero entrar no assunto do Dia das Mulheres e dessa histórico todo que, acompanhando, a gente vê o quanto já evoluímos, quantas conquistas temos. Conquista de espaço, a conquista de poder ter sua vez, ter sua voz, né? Mas também, por outro lado, o quanto ainda somos vulneráveis, muito vulneráveis, diante da lei, diante da força física, né? E eu não falo aqui, não cito para falar de gênero, né? Eu falo de algo maior, né? Que é sobre a liberdade de escolha de uma mulher, sobre seus direitos também de ir e vir, de agir da forma como deseja agir, como acha que é correto, ou como acha que é melhor para a sua vida naquele momento. Desistir de algo, ou
continuar com alguma relação. E ainda mais sobre a impunidade dessa força que parece tão gigantesca contra uma mulher. Dizem que mulher não é o sexo frágil, mas somos frágeis, sim. Somos diferentes, né? Somos igual em poder, em liderança, em atitudes, mas nós somos frágeis, nós somos mulheres. Mulher é diferente. Mulher é sensível. Mulher é fraca em muitos contextos. Então, aí ainda temos muito a conquistar. E nós vemos que está difícil de conquistar. E falo então também sobre um mundo cruel, um mundo caótico em que vivemos e que até nos falta ideias, nos falta entender qual é o caminho, que rumo esse mundo está tomando e qual é o caminho para que podemos ter ainda mais conquistas. Quero também trazer um assunto. Às vezes a população nos cobra de que você não respondeu, por que você não falou? A sessão plenária tem seu protocolo. Às vezes podemos usar da palavra, às vezes não podemos mais. Então, preciso voltar à questão da sessão passada, né, que não tive mais oportunidade de fala. Da forma grosseira, como fui tratada pelo presidente, na questão de dizer, você me cobrou, eu vou cobrar também. Não cobrei. Solicitei informações que tenho o direito de solicitar, assim como o senhor também tem direito, e também quero saber de mais informações sobre o caso trazido. Não é uma questão de cobrar, eu vou cobrar também. É uma questão de saber, de ter informações do que acontece, ou do que não acontece verbalmente, em uma conversa, que poderia se ter, é preciso vir aqui para estar sendo gravada e falar e solicitar as informações, então, oficialmente. Seria isso. Obrigada. Vereador Elton. Bom dia a todos. Eu também quero passar algumas informações sobre a excelente viagem que fizemos a Brasília, eu e a vereadora Susan e o prefeito Laírton, porque escutei aqui nessa casa, presidente, que não vale a pena ir a Brasília, mas vocês mesmos viram como vale a pena ir a Brasília. O nosso lugar, o certo não é aqui. O certo é lá, junto a eles. O senhor mesmo viu, o senhor estava lá, o senhor nos acompanhava em alguns lugares lá, né? Nos encontrava, né? Inclusive foi no deputado, no senador Heinz, que o senhor mesmo citou aqui, né? Que é PP, e fomos muito bem. Eu, na primeira chegada que fizemos lá, com o Govatinho Filho, ganhei 400 mil reais para uma Bobcat. Uma Bobcat vassoura, né? Que vai vir para o município, que vai acalentar muito, né? No trabalho, né? E o Pedro Westphalen também destinou 100 mil reais. Né? Então, assim, quero dizer, população, quem falou aqui nessa casa sabe, né, o que ele falou. Mas tudo bem. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o Dia da Mulher, né, que é muito importante amanhã. E principalmente eu tenho 3 mulheres em casa, né, incríveis. Hoje nós temos aqui no plenário, né, 3 vereadoras, né? Também mulheres. Então é isso, pessoal. Vamos valorizar. Também sobre o requerimento da vereadora Júlia, que o vereador Ivanir questionou bastante ali, né? Eu não posso deixar de dizer que fiquei impressionado também com a votação, vereador Ivanir, pelo presidente ter votado a favor. Porque nós tivemos lá no Palácio, eu, prefeito Laírton, presidente Ederson Krieger, onde tratamos lá, né, presidente, desse asfalto. E, inclusive, chamamos Flávio Lambel lá, junto, para defender esse asfalto. Então, não estou entendendo.
O senhor cobrar uma votação, eu acho que o senhor não escutou direito. Que nós somos contra o requerimento, não contra o asfalto. Então, assim, pessoal, também tinha prometido, Márcio, de não vir aqui brigar mais, mas não tem como não, né? Tem que defender. Então, eu acho que o vereador Ederson também deveria ter defendido, né? O requerimento, tudo bem. Se vamos defender, que bom que foi pedido esse asfalto. Mas já está há tempo sendo atrás desse asfalto e em muitos outros lugares também, né? Então, pessoal, vamos ter que nem o Luciano disse, né? Um dia de paz, e tá ficando até chato e feio a gente vir aqui nessa casa aqui só brigar, né? Uns só paulhando a administração e outros só defendendo. Seria isso, presidente. Nada mais a ser tratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário e que nos assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 23 de março de 2026, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em casos de convocação extraordinária. Declaro encerrado a sessão ordinária.